noite com Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos ler a Bíblia em São Marcos, capítulo 16. A partir do verso 15 nós vamos ler. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando toda a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Grande Deus, Pai de misericórdia e de compaixão, nós te suplicamos que tu venhas vivificar a tua palavra, que seja apenas uma frase, um assunto qualquer, Senhor, na vida de cada um. Sabemos que não estamos aqui por acaso. Nós não estamos vivendo mais das emoções, das sensações. Sabemos que Deus não está no vento, não está no fogo, não está no barulho. Essa foi a experiência da era de Elias. Deus estava na brisa, na serenidade, no silêncio, na hora difícil até, em que ele estava desejando a própria morte. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cuida de nós como tens cuidado. Nós temos agradecido porque o Senhor tem nos livrado quando estamos aí cambaleando nessa corda do abismo, às vezes pendurados em cordas bambas, e o Senhor é quem tem nos sustentado. É a tua misericórdia que é a causa de não termos sido consumidos, precipitados no abismo. E nós te suplicamos que nos aceite nesse instante, para este culto agora, para esta meditação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. A gente fala com experiência própria. O irmão Brana, eu estava ouvindo ali a mensagem do sinal pelo rádio, e eu disse para o irmão José Brana, irmão George Smith, genro do irmão Brana, eu disse: se os crentes da mensagem do Brasil não forem no rapto com as mensagens que já tem, eles não irão com nenhuma mais. Não tem nenhuma mensagem que possa vir de onde for que levará no rapto. Se essa mensagem, o sinal apenas, não te levar no rapto, nenhuma outra levará. É certo que isso é como um alimento espiritual. A variedade de alimentos, conhecer uma nova mensagem que o irmão Brana pregou, é de utilidade muito grande, no sentido geral da vida, muito especialmente da vida espiritual. Mas se nós não subirmos com o que já temos, não tem que fazer mistério em torno de tradução, de impressão, de gráfica do Brasil, dos Estados Unidos, seja de onde for. Quem não for com o que tem, não irá. Isso é mais do que certo. Agora, eu estava meditando ali uma coisa, que o pregador sente um pouquinho do que o irmão Brana sentiu. Ele pregou a mensagem do sinal de manhã,
E ele pensou assim: bom, agora toda a igreja vai entrar em desespero. E qual não foi a sua surpresa quando ele estava pregando desespero? É que a igreja não tinha entrado no desespero. Agora, com ele próprio pregando, ao vivo, fazendo milagres como ele fazia, Jesus fazia através dele, a sua igreja não entrou em desespero. E às vezes a gente chega a uma conclusão, garoto, que a missão mais pesada, mais exaustiva que existe na terra é ser pregador, principalmente pastor. Porque as pessoas vivem, parece que, daquilo que você fala. E quando você fala que você não vê, às vezes, retorno em você mesmo, na sua própria casa, na sua própria vida, muito menos na casa dos membros, nas casas, né, nas vidas, nas pessoas, então isso dá um desespero tremendo, dá uma frustração tremenda. Isso causa um pânico interno. E a pessoa tem que ser equilibrada. Vocês não podem avaliar o que acompanham um ministério deste. E que muitas vezes parece que até um tanto incauto, irresponsável, indiferente, mas vocês não sabem de forma que essas pessoas sorriem, brincam, cantam e vivem. É um peso dioturno, dia e noite. É um peso que acompanha, mesmo dormindo, até nos sonhos acompanha este peso. E você vê, sem querer, você percebe às vezes que você está jogando água nas costas de pato. As penas dele não umedecem, não absorve a água que você joga. Você esperava que ele ficasse úmido, encharcado, mas ele sai dali, dá uma rebanadazinha assim, coisa e tal, e aquelas gotas logo caem e ele está enxutinho daí a pouco. Não segura nada, parece. Bom, essa análise do irmão Branham teria sido uma análise negativa a respeito do seu próprio ministério, da sua própria mensagem? Não, você vê que as pessoas não mudam. Você vê isso dentro de casa, você fala, ensina para esse adolescente, esse rapaz, essa moça, e baixam a cabeça, escutam, choram, daqui a pouco eles estão lá no velho poço, do mesmo jeito. E você carrega aquela dor, aquele sofrimento, de não ver o seu desejo para com aqueles filhos ser cumprido, e eles não atentarem para as suas palavras, para os seus conselhos, como deveriam atentar. Então, por aí você tem uma experiênciazinha, um pouquinho, você prova um pouquinho do que o profeta sentiu naquele dia. Você prova um pouquinho. Então você fala e os homens continuam vestindo de uma maneira afeminada, do mesmo jeito, e daqui a pouco eles estão com florzinha e rosinhas e caixinhos e brinquinhos na orelha e coisa e tal, e coisas assim. É assim que está o mundo, esses rapazinhos, essas coisas, né? E você fala e não muda nada. Sabe de uma coisa? Parece que você está falando e a pessoa está em contenda com você de lá, está resistindo. Muitas delas, muitas vezes, há pessoas que estão resistindo àquilo, arrazoando sobre aquilo. Não é bem assim. Isso não é dessa forma. Isso não é assim. E é assim que esses adolescentes ficam.
Eles podem até baixar as suas cabeças, mas lá no fundo eles são contundentes, são resistentes, eles não estão com o coração derretendo e com vontade, estabelecendo um propósito de ouvirem as palavras dos pais e mesmo contrariando os seus pensamentos, a sua juventude, aceitarem aquele conselho. Não, eles vão continuar da mesma forma, bem como as pessoas adultas também vão continuar da mesma maneira, eles estão de opinião formada. Nós estamos vivendo no fim da era de Laodiceia, isso quer dizer direito dos povos, e cada mulher tem sua opinião formada, cada homem tem sua opinião formada, e é difícil. Olha, bem-aventurado o povo que pode ser enganado, porque o povo que pode ser enganado, ele pode ser dirigido. Essa lucidez que o mundo tem alcançado, essa civilização, tem sido uma desgraça para o mundo, não resta dúvida. Porque se o povo cai na mão de um rei justo, então, podendo ser dirigido, vai dar tudo bem para eles, para aquele povo, para aqueles povos, né? Se eles caíssem nas mãos de reis justos, como diz o profeta, que bom é que o povo estivesse nas mãos de um rei justo, e com o rei ninguém forma opinião, e tem que aceitar a sua palavra, não é? A sua direção. Assim acontece com as ovelhas. Elas não têm liderança própria. E elas não ficam naquele estado daquele menino. Aquele explica muito. É uma brincadeira que às vezes faz rir. Mas o garoto nunca tinha vindo na cidade, roceirinho de tudo. E lá o pai deu balinhas para ele na venda. Eu não vou contar o caso da Ema todo, não é? Mas aí ele, sem saber como que fazia com aquilo, até que foi ensinado. Então depois ele ia, puxava na barra da calça do pai, na perna da calça, e, papai, pode jogar o papelzinho fora? Não é? Pode jogar o papelzinho fora? Depois foi o picolé, pode jogar o pauzinho fora? Então há muitos que ficam assim, eles querem saber se pode jogar o papelzinho fora, se pode jogar o pauzinho do picolé fora. Mas o que eles precisavam de perguntar mesmo é aceitar, serem dirigidos, eles não querem nada de saber de pai, nem de mãe, nem de pastor, nem de igreja, nem nada não. Elas têm suas opiniões próprias, querem saber se pode jogar o papelzinho fora, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo, não é? Se pode jogar o pauzinho do picolé fora. Isso aí precisa saber. Agora, aquelas outras coisas que deveriam mesmo aceitar uma direção, serem submissos, essas aí não. Então aí eu já nem vou falar com ele, porque eu já sei o que vai dar. A gente já sabe, não é? Então esse é o estado geral dos povos. E como nós analisamos, a igreja está vivendo sob uma influência terrível de espíritos. Mais do que nunca, deve-se ter a revelação dessa série demonologia. O demônio está no estado físico, como estava no estado físico de Jó. Aquela lepra não era outra coisa senão demônio no estado físico. Ele não pôde simplesmente tocar na sua alma, na sua vida, mas a sua carne ficou entregue a Satanás. Eu estava lendo isso outro dia e vendo, mas por que causa
Eu não tenho direito de perguntar a Deus nada. Você não tem direito de perguntar nada para Deus. Mas isso aqui, às vezes, põe a gente para meditar. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo mandou entregar um rapaz que estava vivendo com a madrasta dele, abusando dela, entregá-lo a Satanás, para o seu espírito ser salvo. E depois ele, na mesma escritura, ele condenou umas outras porções de coisas que não ferem a sociedade, não é? Maledicência e outras coisas e tantas outras, enquadrando aquilo tudo na mesma condição de viver com a madrasta. Não é? Você pode ler lá na frente, em 1 Coríntios 5. Agora aqui, em Jó capítulo 2, verso 4 em diante, diz: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão. Deus, o Senhor, entregou Jó nas mãos de Satanás. Poupa, porém, a sua vida. E aí depois você conhece o resto. Ele está nas tuas mãos, Satanás. E você conhece o restante da coisa. Ora, o estado físico de Jó foi a pura chaga. Pura chaga. E você vai lendo, você fica até implicado com aqueles amigos dele, se é que eram amigos. Você fica até revoltado com certas palavras que eles falam com tanta sabedoria, enquadrando a Jó num estado pecaminoso, e que ele estava sofrendo as consequências de seu pecado. Eles jamais poderiam ter a revelação de demonologia. Se esta é uma era que todos os demônios do Eufrate, de todo o inferno, foram soltos, mas também é uma era que tem um profeta para revelar, para mostrar essa demonologia. E nós temos de saber distinguir que nós estamos sujeitos a espíritos. Nós apanhamos espíritos, nós pegamos espíritos. E nós vivemos sob influências de espíritos. Quantas vezes você vê um espírito terrível e não pode falar nada no seu marido? Você vê um espírito terrível sobre você mesma e você não pode falar nada? Você vê um espírito terrível na sua mãe e não pode falar nada? Você às vezes vê um espírito terrível no seu pai e não pode falar nada. Agora, vamos pensar que, tendo esse dispositivo, nós podemos, pelo menos, no mínimo, fazer uma autocrítica. A melhor maneira de se combater uma gripe é perceber que ela está se aproximando. É se prevenir com vitamina C. É tomar aquilo que tomaria, de natural que eu digo, não remédio, não drogas. É aquilo que tomaria se a gripe estivesse grave.
é fazer um tratamento, um pré-tratamento da gripe. Limão, alho, óleo de alho e coisas assim, mel, como se já estivesse de cama. Ora, aquela gripe vai encontrar uma resistência muito grande no organismo. Ela pode dar umas trovejadas, umas coisas assim, mas ela vai ter um efeito muito menor. E se você pode perceber que há espíritos te rodeando, isso não é de se admirar. Você sabe que isso está aqui dentro, isso está ali na porta, isso está na sua casa, isso está na ecologia hoje, está nos rios, nas praias, nos lugares mais lindos da natureza. Eles estão infestados de espíritos, eles estão nos hotéis, onde você vai se hospedar, eles estão em lares onde você vai visitar, onde, quem sabe, vai comer daquele suor, daquele pão que aquele homem ganha. Nós sabemos que dentro dos ônibus, em todos os lugares, e nós estamos passando por uma chuva de espíritos. Agora nós temos a palavra a nosso favor. E somente uma coisa pode preservar a nossa alma. Ela foi ouvida agora à tarde. É o sangue de Jesus Cristo. É uma fé na palavra que faz com que esse sangue seja vivo. O sacrifício não fique 2000 anos atrás, mas fique presente. Ele não seja esporádico, periódico, de sexta-feira da paixão em sexta-feira da paixão, de domingo em domingo apenas, ou coisas assim. Ele é ininterrupto, 24 horas por dia, é permanente, portanto, é constante. Se estribando na palavra, confiando na palavra, você tem a única maneira de preservar sua alma. O irmão Brana fala aqui daquele pobre companheiro que estava. Ele disse: um copo de água, um copo de água. Ele estava pedindo um copo d'água. Então foi, pegou o copo de água, e ele o segurava em sua mão, e tremendo deste jeito, ele não podia segurá-lo. E ele disse: agora espere um minuto, endireita-se, você beba essa água. Era um escravo, e o seu senhor é quem lhe deu a água. E o escravo entornou-a, e ele disse, o Senhor disse: eu não vou te matar ou tomar a sua vida até que você beba essa água. Porque para que um escravo doente, tremendo? Então o que fez o escravo? Estribou-se na palavra de seu senhor, prevaleceu de sua palavra, e o escravo entornou-a no chão, derramou-a. O que irá fazer ele? Se ele é um homem justo, ele conservará a sua palavra. Se ele não conservar sua palavra, ele não é um homem justo. Ele tem que dar-lhe liberdade.
não importa o que diz as leis da terra. E disse Jesus: tudo o que desejares, quando orares, crendo, receberás. Ele tem que conservar isto. Ele é justo. Apoiemo-nos no Polo Norte, mas esta é sua palavra. A única maneira de preservar a vida da alma é estribando-se na palavra, é agarrando-se na palavra. Um rapaz, não muito tempo atrás, foi para um certo seminário para aprender um punhado de coisas que ele não devia ter aprendido. Então sua velha mãe ficou doente. E um de seus vizinhos pertencia a uma igreja do Evangelho Completo. Eles trouxeram o pastor em casa. Disse: deixe-me trazer nosso pastor até aqui para orar por você. Ele é um homem bom e justo, e ele crê em Deus, então deixe-o vir e orar por você. Então ela disse: certo, pode vir. O médico não podia fazer mais nada por ela. Ela estava desenganada. Então o pastor jovem chegou lá, o pastor, e orou por aquela mulher de idade já avançada, e colocou suas mãos sobre ela de acordo com Tiago, ou de acordo com Marcos 16. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele veio e colocou suas mãos sobre a mulher. Em poucos dias ela estava de pé e fazendo seu trabalho perfeitamente. Quando seu filho voltou para casa, voltou do colégio, então ele estava alegre. Vocês sabem, ele viu sua mãe tão alegre, disse: como passou a senhora, mamãe? Disse: ótima, ótima mesmo, eu passei, estou ótima. Disse: filho, eu esqueci de lhe contar algo. Disse: enquanto você estava fora estes 4 anos, disse, eu fiquei doente. E você sabe, a senhora fulana e o fulano aqui perto pertencem àquela igreja do Evangelho Completo. Disse: seu pastor veio e colocou as mãos sobre mim, de acordo com Marcos 16, e eu fiquei boa, fiquei curada. Disse: os médicos não puderam fazer nada por mim, meu filho. Eu estava com aquela enfermidade. Foi assim que fiquei boa, fiquei curada. Não sofro mais nada. Ele disse: bem, mamãe, quero informar-lhe algo. Disse: naturalmente, lá no colégio aprendemos isto. Disse: os últimos versículos de São Marcos, esse que nós lemos, não são inspirados, mamãe. Disse: aquilo foi colocado lá pelo Vaticano. Quando que o Vaticano poria uma coisa dessa? Não há história alguma que diz que aquela palavra lá é inspirada. E a pequena mulher disse: louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Ele disse: o que é que a senhora, mamãe? O que foi? Será que a senhora já é uma daquelas fanáticas? Ela disse: se Deus pôde me curar com palavras que não são inspiradas, meu filho, o que faria Ele com aquelas que são inspiradas, então? Aleluia, aleluia. Aí estamos. Se Ele pôde fazer aquilo com palavras que não são inspiradas, o que faria Ele com aquelas que são inspiradas? Foi o que ela respondeu para o seu filho. Ela não deixou, pela palavra, ser assaltada por aquele espírito que estava no seu filho, que derrubaria sua fé, que destruiria sua fé.
se ela ficasse constrangida, porque o seu filho, doutor, formado em teologia, acaba de chegar e a decepciona, dizendo que aquilo que a curou não é inspirado. Ela seria assaltada por um espírito que o filho trouxe do seminário. Será que isso deixa alguma lição? Será que isso traz alguma lição para nós? Ela seria assaltada por um espírito terrível, que o seu filho, porque dificilmente a mãe admite que o seu filho, não, meu filho não, que seu filho é isto, que seu filho é aquilo, que seu filho, não, meu filho não, que o seu filho trouxe do seminário. Ele não poderia trazer uma coisa melhor do que isso de lá. Aquilo que viria de todos os modos matar a sua mãe, porque se matasse a fé que ela teve nestas escrituras, a doença seria ressuscitada, porque a dúvida na palavra dá lugar aos espíritos que estavam naquele tumor. Então é uma palavra de ressurreição do mal, ressurreição da enfermidade, ressurreição daquele estado primitivo da perdição, do pecado, do vício. A dúvida na palavra ressuscita doenças mortas, ressuscita o demônio do câncer. Mas ela nos deixou esta grande, tremenda mensagem. Esta sim, grande, tremenda mensagem. Meu filho, se ele pôde me curar, se ele pôde fazer aquilo, com palavras que não são inspiradas, o que faria ele, Jesus, com aquelas que são inspiradas então? Que resposta tremenda! Existem 670 promessas dirigidas à igreja nos últimos dias. Se Satanás tem um homem no Brasil que pode fazer 183 ou 184 tonalidades de voz na televisão, em seus programas de televisão, 180 e tantas tonalidades de voz, é professor não sei o quê, é não sei mais o quê, não sei mais o quê, tanta coisa. Se o diabo dispõe disso, mas em compensação a igreja dispõe de 670 promessas dirigidas à igreja nos últimos dias. 670 promessas, uma só foi o suficiente para Abraão. 670 não é suficiente para esta igreja, não é suficiente para você. Uma apenas foi suficiente para Abraão. Uma apenas foi suficiente para aquela irmã. Uma apenas foi suficiente para Maria. Agora a igreja do século XX, a igreja da bomba atômica, a igreja da era da AIDS, da cólera, em que tudo já acabou.
tudo já acabou, tudo já terminou. Você não tem que viver para dar satisfação a nenhum setor da sociedade, porque tudo já acabou. Você tem que viver simplesmente para dar satisfação a Deus. Simplesmente. Nesta hora, você conta com 670 promessas. Uma delas é suficiente para te salvar. Uma delas é suficiente para te curar. Uma delas é suficiente para te batizar. Uma delas é suficiente para te levar no rapto. Uma apenas. Diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Por que então cochear entre dois pensamentos? Por quê? Existem 670 promessas dirigidas à igreja nos últimos dias, que estas coisas tomarão lugar, e seu poder é justamente o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Qualquer coisa que desejares quando orares, creia que receberás. Se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. As obras que faço, as fareis também, as maiores ainda, pois vou para meu Pai. Estou convosco até os confins dos séculos. Pode você tomar uma destas promessas? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que concordarem e tudo o que pedirem, receberão. Pode você tomar uma destas? Lembrando-nos apenas de umas poucas, citadas pelo irmão Branham. Esqueça a respeito disto, irmão. É a vontade de Deus fazer isto. Sim, é somente Satanás assaltando a você e sua cura. Ele não quer que você seja um homem, uma pessoa feliz, salutar. Ele quer que você esteja sempre encolhido, desde que você não vive feliz com o mundo. Você não pode saltar e gritar pelas coisas do mundo. Então Satanás também não quer que você seja feliz com as coisas dos céus, com as coisas de Deus. Uma comparação bruta, isso fica na fita. Mas eu vi um cachorro de maloqueiro. Deram comida para ele ali. Eu disse, olha, daqui a pouco nós temos uma meia dúzia de cachorros aí. Mas eu estou olhando aquele cachorro e ele vive sozinho, e parece que ele perdeu assim a motivação pela vida de cachorro, de sair por aí virando latas e fazendo bramuras e coisa. Isso não é normal um cachorro ficar quieto assim, todo o tempo deitado, dormindo de dia, emburrado, não tem gosto com nada. Eu disse, o que é que está acontecendo? Há uma mensagem neste cachorro. Às vezes ele fica ali
Só falta pôr a mão no queixo e ficar pensando na vida, para lá e para cá, olha para um lado, olha para o outro. E todo o tempo ele está ali. E a gente chega, ele abre os olhos assim, não tem nem ânimo para levantar. E parece que se a gente conversasse com ele, ele ficaria até com raiva. Dá raiva. Você não está vendo que eu não estou de conversa? Mas o que será isto? Ele está gordo, aparentemente sadio. O que está acontecendo, meu cachorro? O meu não. Seu, né? De quem arrumou? O que está acontecendo? Sim, filho, é somente Satanás assaltando a você em sua cura. Ele quer te ver sempre desanimada, desanimado, prostrado. Ou então te ver bem fogosa com as coisas lá de fora. Ele é assim, quando ele não consegue amarrar, ele empurra. Mas a igreja tem vida. A igreja tem vida em Cristo Jesus. Tem vida abundante. É. E contra a esperança, fazendo menção de Abraão, e contra a esperança creu, e confiou para vir, e ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será tua semente, Abraão. Agora, convictamente, nós respondemos, unanimemente, que somos filhos de Abraão, que somos semente de Abraão. Ora, semente de Abraão, então, segundo lhe fora dito, assim será a tua semente. A semente de Abraão precisa de apenas uma promessa, não de 670. Sem circunstâncias. Digo, será assim com sua semente, com a tua semente, sem enfraquecer na fé, não considerou o seu próprio corpo, agora amortecido, sem circunstâncias, não o que alguém dissesse, ou que seria se alguém morresse quando você tem a mesma coisa, a mesma doença. Não considere isso, vê. Bem, ele estava com cerca de 100 anos, nem mesmo a falta de vitalidade do ventre de Sara pôde desanimá-lo. Pôde fazer com que ele ficasse um velho cansado, desanimado, deitado nos cantos. Nem mesmo a falta de vitalidade do ventre de Sara, nem mesmo a falta de vitalidade da igreja, nem mesmo vendo o que está acontecendo, os 1000 que caem à tua esquerda, os 10.000 que caem à tua direita, nem mesmo assim, não considere isso. Vê, ele estava com cerca de 100 anos de idade, nem mesmo a falta de vitalidade do ventre de Sara, ele estava incluído nisto. Veja aqui, preste atenção, Deus nunca deu aquela promessa a Sara. Não. Ela estava posta em um segundo plano. Ele deu a Abraão a promessa. Mas acontece que por Sara estar em Abraão, ela ficou incluída no assunto. Ela ficou incluída no negócio. E ele fez promessa para Jesus Cristo. Ele fez a promessa em Jesus Cristo. E nisso você ficou incluído, como Sara ficou incluída.
A igreja que está em Cristo está incluída, porque na verdade ela não pode, ela não tem condição, ela não tem vitalidade, mas o seu esposo tem essa promessa, e ela está incluída nesta promessa. Então todas as promessas que diz respeito a Cristo, está dizendo respeito à igreja, à sua esposa. Agora, você também estava incluído nestas promessas. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, Abraão, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também lhe foi imputado por justiça. E não somente por causa dele está isto escrito, que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa de nossa justificação. Jesus não viria ao mundo, não se encarnaria, se não fosse por nós, se não fosse para nós, se não fosse por você, se não fosse para você. Você tem que entender isto, você precisa entender isto, você precisa receber isto, você precisa beber isto, comer isto, para você ter saúde, para você ter vida abundante, para você ter força, vigor, para você não ficar sempre deitado na calçada, desanimado por ali. Eu não posso, como Sara não podia. Nós não podemos, como Sara não podia. Mas Abraão representa aqui o esposo da igreja. Paulo então disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele era fortalecido pelas promessas. Quando você crê numa pessoa, você crê em sua palavra, você crê em suas promessas. Onde você vai? Eu vou ali buscar um vestido para você. Acabou. Onde está papai? Ele foi buscar um vestido para mim. Onde você vai? Eu vou ali buscar um sapato, um par de sapatos. Onde foi o papai? Foi buscar um par de sapatos. Não há luta para crer nisto. Mas nós vamos ver e entender que os espíritos estão tirando, roubando a fé, pelo menos neutralizando-a, fazendo com que muitas pessoas não vivam, não usufruem daquilo que a fé promove. Oh, irmão, isto simplesmente coloca o diabo em dificuldade com aquilo por 365 dias ao ano. Você quer botar o diabo em dificuldade o ano todo de 92? Creia que você está incluído em cada promessa da Bíblia. 365 dias por ano. Não é você que tem que estar em dificuldade com o diabo. É o diabo que tem que estar em dificuldade com você. Aleluia! Glória a Deus! Porque ela é o exército de Deus que marcha sob ordens de seu comandante. Não pense
pense você, por você ser errada, ser errado, que você não pertence ao exército de Deus. Não deixe Satanás tomar conta de sua mente. Não pense assim. Não desista. Se alguém aparecer e colocar isto em você, se alguém por aqui fez alguma espécie de coisa a você, e deixe você melhorar, isso não afeta você. Deixa que façam as coisas, deixa que falem de você, deixe que te difamem, não importa, segue em frente, continue marchando, continue morrendo, como Sara estava envelhecendo. Se alguém aparecer e colocar isso em você, espera, isso não pode afetar você. Mas aqui está o que é aquele que crê. Estou curado agora. Estou curado agora. Amém? Aleluia. Estou curado agora. A cura divina é o penhor da segunda vinda de Jesus Cristo. E é um direito da igreja de Jesus Cristo. Se até os falsos podem receber, até os falsos podem curar, por que que os verdadeiros não podem receber? Por que que os verdadeiros não podem? Se Deus descer e me curar positivamente, certo? Você diz, eu quero um milagre. Ele não seria tão grande quanto parece ser se eu pudesse ver a promessa de Deus e tomá-la ao meu coração. Lá de pé, eu posso dizer, Jesus está agora me curando, pois eu tenho aceitado sua palavra. Está em meu coração. Ele está agora perante o Pai, intercedendo por mim. Eu ficarei boa, eu ficarei bom. Isto é o que Deus ama. Deus ama curar. Deus ama ver seus filhos colocando fé em sua palavra, pois Ele sabe que Ele te coroou desde antes da fundação do mundo. Firme lá em sua palavra e diga, isto é certo, Ele está me curando agora. Cada dia Ele me cura. Ele me cura todos os dias. Se o diabo me enferma todos os dias, Ele me cura também todos os dias. Jesus me cura todos os dias. Se o diabo me põe à perdição todos os dias, Jesus me salva todos os dias também. Jesus não perde para o diabo. Deus não perde. Ele só quer que você creia nele. Creia em sua palavra. Dê crédito. Aleluia. Aquela mulher tinha um papo no seu pescoço. E ela recebeu a oração e saiu dizendo para todo mundo que tinha sido curada. E o seu papo fazia aumentar mais, cada vez mais. E ela dizendo que estava, eu sou curada, estou curada. E aquilo fazia assim, para lá e para cá. E ela dizendo, e no próximo dia a coisa estava daquele tanto. Mas, de repente, o papo desapareceu. E aí? Aleluia! Glória a Deus! De repente o papo desapareceu.
Um dia, numa noite, ela dormiu. Quando acordou, passou a mão no pescoço, não tinha mais papo. Não estava chiando mais. Ela falou tanto que tinha sido curada, não por uma sugestão, é claro, que acabou sendo curada mesmo. O cego recebeu a oração e saiu tateando, foi no barbeiro no outro dia e disse: não, eu fui lá e fui curado. Mas como? Você entrou aqui de bengala, guiado? De repente, quando ele falou, eu fui lá e fui curado, os seus olhos abriram. Eu disse outro dia para uma irmã: gente, quanto mais se fala numa enfermidade, mais ela toma conta da pessoa. Falar de doenças, de males, é dar testemunho do que o diabo está fazendo, é engrossar as cordas, é aumentar as forças do inimigo. O profeta disse: fale boas coisas, fale boas coisas. Você tem tantas boas coisas para falar, para que falar somente de coisas más? Certa hora me dá um desespero, e eu às vezes até grito: gente, mas não tem, Jesus não está fazendo nada, porque só ouço às vezes o que o diabo faz. Esses noticiários é só notícia que o diabo faz. Esses jornais é só notícia do que o diabo faz. Jesus não está aqui? Está ou não está? Satanás sabe que ele está aqui. Ele sabe que Jesus está aqui. E ninguém melhor do que Satanás sabe o que Jesus vai fazer. Ele está apressado. Ele está apavorado. Ele está com AIDS. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai ser amarrado por 1000 anos. Ele sabe que ele vai ser acorrentado. Ele sabe que está perto. Está quase na hora de findar a coisa. Ele está me escutando. E ele está prometendo acabar comigo. Mas ele está enganado. Mais uma vez, para acabar comigo, ele tem que acabar com Jesus. Ele tem que acabar com Jesus. E com Jesus ele não acaba. Ele não acaba com Jesus. Ele não pode acabar com você. Ele não pode acabar com Sara, porque Sara estava em Abraão. Nem mesmo Deus pode matá-la, porque ela estava no esposo. Essa é a razão porque eu ainda não fui fulminado. E você também. E todos os meus amigos e meus inimigos não já foram fulminados por esta razão. Pela misericórdia. Mas aqui está a coisa. Vou saltar isso aqui e terminar com este aqui. Um pecador vem ao altar e diz: irmão Brenner, eu quero que você ore por mim. Eu quero estar bom, mas você ora por mim e volta para seu lugar. Na noite seguinte falo: quantos querem ser salvos? Aqui se levanta ele. Você quer ser salvo, jovem? Sim, senhor. Bem, por que você não se salva? Ele responde: eu não sei. Disse: você é somente... O diabo está segurando aquele rapaz. Isso é tudo. Ele quer fazer certo. O rapaz quer fazer a coisa certa. Mas há um espírito, um poder que não o deixa ficar certo.
Agora, aleluia, aí está. Não é de se admirar se Deus nunca provar, homem, que Deus nunca disse que ele pudesse curar alguém. Cristo fez isto quando ele morreu. Eu não podia salvar ninguém, ou ninguém pode salvar a ninguém, mas sim Deus. Aí vem o grande valor da autocrítica. Não aquele espírito de complexo, de autofulminação, autodestruição, mas a autocrítica. A autocrítica aperfeiçoa o atleta, aperfeiçoa o professor, aperfeiçoa o pregador, aperfeiçoa o médico, aperfeiçoa o pai de família, aperfeiçoa a mãe, aperfeiçoa o pedreiro, o lanterneiro, o engenheiro, o advogado. A autocrítica aperfeiçoa. A autocrítica produz perfeição, produz libertação, produz conserto. A autocrítica quebra a estupidez, quebra a arrogância, quebra orgulho, quebra a vaidade. Na sua autocrítica, você te vê com essa carne que você às vezes dá tanto valor, dentro de uma tumba, 72 horas. E Jó disse que os vermes têm pressa de comer. Ele disse assim: come ligeirinho, virando puro bicho. A autocrítica te solta, te coloca na posição certa, te tira da frente, põe lá atrás, te tira lá de trás, põe cá na frente, te leva a assumir somente aquilo que te compete. A autocrítica te protege, ela te protege de desgastes, sem contudo ferir a sua fé, sem contudo tirar a sua ousadia de entrar mesmo no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Você sabe que esses espíritos estão impedindo a muitos anjos de Deus entrar em cena. Espíritos sociais, espíritos religiosos. Daniel diz que o anjo da Pérsia, que cada país tem seu anjo especial, seu demônio especial, seu espírito especial, e aquele demônio, aquele espírito da Pérsia, lutou com o anjo, atrasou a vinda do anjo de Deus por 21 dias. Vamos estudar isso, vamos destampar a coisa. Eu estou lutando com espíritos piores do que os seus. Um dia terminou uma escola dominical, um homem estranho que nunca mais vi, nunca tinha visto antes, de aparência simpática, de olhos azuis, foi no meu escritório e disse: você é teimoso, você é teimoso, e você tem que lutar contra Satã, cara a cara, você tem que lutar contra o diabo, você vai
lutar, mas você é teimoso. Você vai vencer. E esse homem sumiu, não sei quem é, se era um anjo encarnado, ou quem, mas a Bíblia já disse isto. A mensagem diz isto. Aquele rapaz que falou em francês com o irmão Brana, sem saber o que é francês, ele falou aquela mensagem ali, daquele quadro, que eu dedico às pessoas especiais, porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela tua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Esse rapaz, após falar no ouvido do irmão Brana, num auditório muito grande, ele foi lá e disse para o irmão Brana assim, como que censurando o irmão Brana, que aquilo que o irmão Brana tinha dito soava como capítulo 23 de Apocalipse. Ora, capítulo 23 de Apocalipse, Apocalipse só tem 22 capítulos. Ele queria dizer que o irmão Brana estava aumentando, acrescentando a Bíblia. Mas naquela hora o Espírito de Deus o tomou em francês, língua que ele nunca tinha falado, e entregou aquela mensagem. Passado dias, tempo, ele foi em Jerusalém, aquele rapaz, e lá ele entrou no túmulo de Jesus, de lá ele tirou as pedrinhas, ele mandou até fazer 2 abotoaduras depois para o irmão Brana, e naquelas abotoaduras tinha aquelas listazinhas que pareciam como com a via sacra do seu ministério. Mas lá dentro, Deus veio a ele, aquele rapaz. Ele disse: Billy Graham tem as igrejas, tem o mundo a seu favor. Oral Roberts tem os pentecostais a seu favor. Mas o que tem o irmão Brana? Ele está contra o mundo. Gente, aquilo é só Deus que pode mostrar aquilo para a pessoa. Só Deus pode mostrar para uma mulher. E pô-la a favor de seu marido. Quando ele está lutando com demônios. Só Deus pode mostrar para filhos que seus pais estão lutando com demônios, com espíritos, que seus pais dariam tudo, dariam a vida para não deixarem seus lares serem saqueados, sua esposa estuprada, suas filhas violentadas. Só Deus pode mostrar para esses filhos, só Deus pode mostrar para esses pais que nós estamos lutando, que esses adolescentes estão lutando com espíritos nas escolas, infestadas de espíritos, como morcegos, cavernas cheias de morcegos. Só Deus pode mostrar isto. Pobre de minha filha, está lutando com demônios. Mas não é só sua filha que deve ser sentida dessa forma assim, não. Não é só sua boa irmãzinha que deve ter seu carinho, sua atenção, sua educação, seu amor, não. A filha dos outros também merece a sua consideração, seus cumprimentos. Se ela fosse sua irmã, você não a trataria assim. Se ela fosse sua mãe,
sua filha, você não a trataria dessa forma. Você não entende que aquela moça também está lutando com espíritos. Mas é egoísmo. Nós alimentamos somente o mundo atmosférico da nossa redondeza, que abrange e atende os nossos afetos, e nosso amor filho, e nossas predileções pessoais. Isso é que faz a derrota, isso é que impede as grandes vitórias, a tremenda vitória do amor divino. Está justamente em escolher caminho difícil, estreito, em caminho incompreensível. Qual é o caminho que pode ser difícil hoje? Se tudo correr bem com a sociedade, você terá alguma dificuldade na vida? Ah, seu príncipe da Pérsia, você lutou, você atrasou a chegada do Gabriel, né? Foi Gabriel? De Gabriel, mas ele chegou. Ele chegou. Israel demorou, mas chegou na terra prometida. Ele pode estar demorando, mas ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Por isso, os espíritos não deixam. Você pode ouvir o tanto que ouvir, mas lá dentro do coração a gente sabe, eu vou sair e vou fazer aquilo. Ele disse: a única coisa que me privou de ser salvo, quando eu tinha 12 anos de idade, porque um espírito pairava sobre mim, o diabo dizendo: espere um pouco mais de tempo. Esta é a razão porque você não foi salvo quando você entrou na idade da responsabilidade. Um espírito que você pegou com as pessoas e que está pairando sobre você. Como? A coisa mais gloriosa que vai existir é saber que você passou pelo comércio de hoje e não apanhou espíritos que vieram te comprometer. É que você passou pela escola de hoje. Hoje eu estava num restaurante e conversando ali, o rapaz estava na metade do almoço e de repente eu vi, o rapaz pegou o dono do restaurante, o qual não conhecia, e disse: me abraça, me abraça, me abraça. O que foi? Eu falei: será que ele está bêbado? O que é esse rapaz mesmo? Me abraça, me abraça, me abraça. Eu passei no vestibular, olha meu nome aqui. Você tem telefone? Largou tudo lá na mesa, largou a metade da comida, não quis mais nada de comer nem nada. Olha o telefone, discou a cobrar para um lugar, deve ser interior de Goiás. Pai, eu passei no vestibular. Eu comecei a chorar quando ele começou a dialogar com o pai. Eu engasguei assim, naquela alegria de filho, dando a satisfação para o pai. Eu penso: como você vai passar por essa faculdade sem apanhar espíritos? Como você vai ser médica, médico, engenheiro, advogado, e seja o que for, sem apanhar espíritos com as pessoas? E você passar por tudo isso aí e se encontrar nas bodas do Cordeiro. Ah, você é grande demais. Você é forte demais. Você é Deus.
Você é um Deus menor. Você é um Daniel. Você é um Sadraque. Você é um Isaque. É um Abednego. É um José no Egito. Como? Você sabe, na autocrítica você entende que você está sendo alvo de algum espírito. E eu apanhei esse espírito com as pessoas que está pairando sobre mim. Você quer fazer certo. Não há um homem que possui sua mente certa e o quer fazer certo, mas há algo que não o deixa fazer a coisa certa. Não é correto isto. Isto é o diabo. Aleluia. Porque nós sabemos que é. Cristo pagou sua cura e sua salvação. Ele expulsou o demônio. Isto é certo. O homem se salvou. Ele veio, aceitou sua salvação. E sejam filhos e filhas de Deus. Cristo já te curou. Cristo já te curou. Cristo já te curou. A única coisa que não te deixa ficar melhor nesta manhã, nesta noite, é porque há um espírito pairando sobre você, que não quer que você vá totalmente além e creia na promessa de Deus, a qual Ele fez para você. Senhor Deus, Pai amado, lembrando-nos do sangue de Jesus Cristo, nós repreendemos toda sorte de espíritos que pairam sobre nós. Aleluia! E que essa cura que já foi decretada há 2000 anos atrás no Calvário possa brotar agora. Crê somente, seja qual for o mal, crê somente. Vá, tua fé te salvou, tua fé te curou. Não creia em espíritos errados, creia na palavra. Tome sua cura agora. Seja curada, seja libertado pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Agora, aquele demônio soltou-se de você. Amém. Amém. Crê somente. Agora aquele demônio soltou-se de você. Crê somente. Somente crer. Tenha fé em Deus. Tudo é possível. Somente crer. Vá abençoada. Vá abençoado pela palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amanhã nós estaremos orando aqui. Aleluia. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos de outra parte, de um outro planeta, de um outro país. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignoremos
ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho.